De volta com o CBN Pautas do Dia, agora com a terceira e última meia hora do programa desta quarta-feira, 12 de julho de 2023. Rômulo Pinheiro já está por aqui, chegando com informações do Congresso. Ele está passando os dias aqui em Belém do Pará e, como sempre, marca presença aqui no estúdio da CBN Amazônia. Mas antes do seu bom dia, você vai fazer igual o Mauro Cid ou vai falar aqui na programação normal? Bom dia para você, Rômulo. Na qualidade de testemunha, vou falar. Então vou falar. vai falar, então vai falar. Forte abraço aí para o meu amigo Salgado de Macapá também. Cadê Abraço, Rômulo. agora? Tava tomando uma água aqui, mano. Aí demorei. Tá quente aí, né, rapaz? Ai. Rômulo, o seguinte, o cerco tá se fechando contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o negócio tá pegando fogo lá em Brasília. Pois é, Max. No início da semana já teve aquela questão envolvendo o Mauro Cid e toda a polêmica da questão do cartão das vacinas. E claro que a CPMI, o ajudante de ordens Mauro Cid, já tinha um habeas corpus para não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, já havia uma previsão e já se sabia que ele não falaria nada na CPI, na CPMI, mas ele, de certa forma, ele talvez tenha violado a decisão lá da ministra Carmen Lúcia, Max, porque a previsão e interrogatórios nessas fases de investigação são divididos em duas etapas. A primeira etapa é uma questão pessoal, se pergunta das condições pessoais da pessoa que está sendo questionada, e a segunda, sim, envolve os fatos. Então, ele tinha autorização para ficar calado somente na segunda parte do depoimento, ou seja, com relação aos fatos que o levaram até a mesa. E ontem, e na verdade na segunda, ele ficou calado principalmente na questão pessoal, ele não comentou nada a respeito até da idade dele. De certa forma, violando a decisão da ministra, e isso vai ser levado lá para o Supremo para que sejam feitos questionamentos lá. O grande problema, Max, é que havia ali no celular dele várias informações com o presidente, com outros assessores, informando ali umas questões complicadas, a questão da vacina. E claro que isso vai ser levado para o Supremo. O Supremo, hoje em dia, já está com uma tendência um pouco diferente, apesar de ter lá dois ministros que são mais favoráveis ao ex-presidente, mas a tendência lá no Supremo é dificultar as coisas para o ex-presidente. De certa forma, Mauro Cid está vinculado a essa questão. Já começou muito mal a semana nesse sentido. E, claro, nós tivemos ainda, Max, na segunda-feira mesmo, o ministro Gilmar Mendes determinando o desarquivamento de um inquérito decorrente da CPMI da pandemia sobre a questão da responsabilidade penal dos gestores públicos à época. Então, se levantou naquele momento, a CPI levantou um relatório com 80 indiciados e encaminhou para o Ministério Público Federal, que pediu naquele momento o arquivamento de parte do inquérito com relação a algumas pessoas. E, na época, a Justiça Federal, lá de Brasília, aceitou o arquivamento parcial. O que aconteceu nesse meio tempo, Max? É que aquelas pessoas envolvidas naqueles casos eram pessoas com foro privilegiado. Ao exemplo do ministro Pazuello, que tinha esse foro. E, na verdade, a decisão foi anulada por Gilmar Mendes exatamente por causa disso, porque o ministro de Estado ele tem esse foro privilegiado e para esse foro prerrogativo especial, que a gente chama, e para arquivar essa decisão, necessariamente teria que ser feito através do Supremo Tribunal Federal. E esse desarquivamento vai levar, Max, a uma reanálise do caso, uma reabertura. Mexeram no formigueiro de novo? Mexeram no formigueiro de novo. E tem um detalhe, veja que o Gilmar Mendes determinou que o MPF fizesse uma manifestação, uma reavaliação do caso, lembrando todos que ainda temos Aras e Lindor Araújo no comando do MPF, mas eles vão até setembro desse ano. Então, a recondução a esses cargos depende agora de do novo governo. Então, nesse meio tempo, até setembro, não se sabe se vai haver essa reanálise, e se houver essa reanálise, o STF vai decidir novamente por essa continuação desse inquérito da questão da pandemia. E somado a tudo isso, Max, tem agora, 2 da tarde, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro envolvendo a questão do plano. É um plano até difícil de explicar aqui para o nosso ouvinte, porque é algo assim complexo, né? Ele vai botar tudo nas costas do Durval e do
Daniel Silveira, Silveira, eu acho. ele vai querer fazer isso, Salgado, mas tem um problema, é que foi apreendido o celular do senador Marcos Duval, e lá, Salgado, foram encontradas várias mensagens do senador com o presidente da República e com Daniel Silveira, determinando ou planejando, enfim, a investigação está sob sigilo e vai discriminar melhor como é que estão essas mensagens. Mas o que a gente tem acesso às informações é de que Marcos Duval já deu 6 versões diferentes para o mesmo fato. A última, Salgada, que ele informou que ele mandou mensagens para o ministro Alexandre de Moraes informando que Daniel Silveira estava com um planejamento de manter uma escuta irregular no gabinete para forçar a sua ilegitimidade para conduzir o processo eleitoral, forçar uma suspeição lá do ministro Alexandre de Moraes. E o ministro, claro, nem sequer respondeu a mensagem, já sabendo ali que se tratava de uma artimanha, e o senador Marcos Duval bateu foto dessas mensagens que ele encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes e mostrou para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele, nas mensagens... Uma chantagemzinha? Nas mensagens, ele informava que era uma isca para que Alexandre de Moraes se manifestasse e aí, com base nessa manifestação, houvesse o decreto da suspeição do ex-ministro. E o que é mais curioso é que, abrindo aspas para uma mensagem, inclusive dessa troca de mensagens aí, estava escrito: se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil. Fecha aspas. E engraçado, é até cômico, para não dizer outra coisa, que foram... Inicialmente, ele informou que o plano era formulado por Daniel Silveira, depois ele falou que era uma tática, ele já deu várias versões, ele está até afastado, inclusive, agora do Senado por questão de saúde, né? Dizem que é por aquela questão envolvendo a apreensão dos celulares dele, o cerco se fechando ao próprio Marcos Duval, mas o certo é que hoje, a partir das 14, o ex-presidente vai prestar um depoimento sobre esse plano atrapalhado. A gente sabe, já expôs aí também, que a intenção dele é falar que ele vai confirmar a reunião que aconteceu entre ele, Daniel Silveira e Marcos Duval, mas ele vai informar que ficou calado, passivo e não se manifestou nesse plano atrapalhado de golpe de Estado. E Salgado, não sei se você vai comentar, mas rapidinho, só para não esquecer um detalhe em relação ao Marcos Duval, ele que tentou até constranger a Natuzaneri na Globo News em uma entrevista ao vivo. Não conseguiu. E ele dizendo e afirmando que divulgou mentiras que era só para envolver a imprensa em fake news. Parece que a gente está falando de uma criança de 12 anos. Acho que nem uma criança de 12 anos faz isso, mas ele tentou, mas não conseguiu e ficou muito feio pro lado dele. Ele disse que ele adotou uma estratégia militar de persuasão. Aí a Natuza virou para ele: senador, eu sei o que quer dizer persuasão. Eu quero saber qual é a verdade a que o senhor falou para a Polícia Federal ou que falou para a imprensa. Qual das duas é mentira? Eu usava essas técnicas quando era criança, nunca dava certo, sabe? Minha mãe sempre... também, mesma coisa. A técnica era diferente, era uma sandália assim que ela dava na minha perna. Mas, né, a gente sabe que a Polícia Federal não é a minha mãe, né? E a gente sabe que o Judiciário também não vai aceitar essas informações unicamente dessa maneira, totalmente deslocada, totalmente sem nexo nenhum. O senador Marcos Duval corre sério risco futuro aí de eventual prisão em razão de todo o contexto já que ele vem usando dessas técnicas desde o início do ano. E, é claro, a preocupação maior, Salgado e Max, é pelo conteúdo das mensagens dos celulares que foram encontrados nessas circunstâncias. Principalmente, o presidente Bolsonaro informou até essa semana aqui, numa entrevista que não está preocupado com o depoimento de hoje, porque assistiu unicamente calado. A reunião vai confirmar a reunião que houve para planejar essa suspeição do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, para impedi-lo que ele tomasse conta do processo eleitoral, ou então para impedir a posse, a diplomação do presidente atual. Mas o que preocupa muito, na verdade, a gente sabe,
é o conteúdo daquilo que foi tratado lá. E uma outra questão importante é que a tendência no Supremo Tribunal Federal hoje, Salgado e Max, ela não é favorável ao ex-presidente da República. A gente sabe que há todo um contexto político, o Supremo Tribunal Federal é um órgão que julga de maneira técnica, mas também política, né? E nessas circunstâncias, a gente sabe que agora, em setembro, nós vamos ver a troca de mais um ministro do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber deve sair. Há uma indicação, essa semana começou uma forte indicação aí do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para indicação agora para setembro. Aí o Flávio Dino está aí com pretensões políticas maiores, mas enfim, surgiu um nome agora novo para essa vaga de setembro. E o contexto que se envolve lá dentro não é mais favorável a essas teses que tanto o ex-presidente como seus correligionários tentam lançar para se afastar desses inquéritos policiais. É uma situação complexa, ainda vai demorar muito ainda para a gente perceber um final, mas eu acredito que até o final do ano já tem pelo menos uma iniciação se esses inquéritos vão virar ações penais por lá ou não. Meu amigo, tem muita coisa para acontecer ainda. E vamos ficar acompanhando para ver se... não é que vaza alguma informação, mas hoje nós teremos algumas informações, digamos, preliminares desse depoimento, dessa escuta, digamos assim, do ex-presidente. Porque, de uma certa forma, sai, né, Rômulo? Não, sempre sai, Max. Esse depoimento hoje do Jair Bolsonaro, ele não vai ser sigiloso, mas o teor do inquérito é. Agora, já está muito bem delimitada a estratégia do ex-presidente. Ele pode ficar calado? Ele pode ficar calado. Não é a previsão dele, mas ele pode ficar calado. Ele está na condição ali de investigado. Então, ele tem liberdade. Ele, como cidadão comum, assim como eu ou você neste momento, tem plena possibilidade de permanecer calado e não se manifestar. Qual a diferença entre permanecer calado entre testemunha e acusado? Ser acusado, ser réu? Porque na qualidade de testemunha, ela não tem essa capacidade de ficar calada. Ela não pode. Porque a testemunha é uma pessoa, é um terceiro. Que presta informações. Então, ele não está envolvido com o caso. Não vai produzir provas contra si mesmo. Exatamente, porque não está sendo investigado. Acontece que, em alguns casos, Max, a testemunha pode se comprometer e virar investigado ou virar réu em um processo. E nesses casos, como foi o caso de Mauro Cid, ele foi chamado como testemunha, mas ali havia indícios muito fortes dele ter praticado atos ilícitos, então, nesses casos específicos, se pode, então, permanecer calado quando, eventualmente, essas informações possam trazer algum prejuízo para a própria defesa. Então, nesse caso, é possível, sim. O presidente da República está na qualidade de indiciado, ele tem pleno direito de permanecer calado. Não é o que vai fazer, mas ele pode sim, com certeza. Rapaz, falando de Mauro Cid, eu perdi se tu falou, viu? Mas uma vuca de gente foi visitar ele, né? Foi, até o Weingarten e o Lawande, que prestou depoimento na CPI também. Me parece, Salgado, que isso envolve muita informação, porque o ajudante Jornas, do presidente da República, ele é um gestor de todo o entorno do presidente e também da agenda do presidente. A gente sabe que lá tem o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que também toma conta disso, mas o ajudante Jornas é aquela figura mais próxima do presidente da República. Então havia ali um conjunto de informações que passava por Mauro Cid até chegar, e havia um filtro do que chegava ou não chegava hoje o presidente. Então muitas pessoas tratavam coisas com o ajudante Jornas e essas informações estão também gravadas nos aparelhos telefônicos que foram apreendidos e estão sob perícia da Polícia Federal. Agora tem um detalhe, uma informação que foi divulgada na manhã de hoje pelo comentarista de política e economia da Globo News, o Valdo Cruz. Eles contabilizam o seguinte, que 73 pessoas visitaram Mauro Cid, desde que ele foi preso, claro, em 3 de maio. Entre os visitantes, 41 eram militares. E isso está sendo tratado como farra das visitas, inclusive, né? Porque, pelo amor de Deus, 73 pessoas? O tenente-coronel Mauro Cid, lá no Congresso, aliás, lá em Brasília, sempre foi o histórico dele como militar é um militar de alta graduação, um militar até respeitado. Bem relacionado. Bem relacionado e com uma patente até consideravelmente alta e também bem relacionado. E isso, de certa forma, foi até orientado que ele fosse ao depoimento fardado. E o Exército confirmou essa informação.
Tá? Mas ele, em razão dessas circunstâncias envolvendo esse conjunto de pessoas dentro da esfera militar, é claro que vai surgir muita gente interessada em pegar informação, vai surgir muita gente interessada em extrair o que ele pode dizer, o que ele não pode dizer. Ele tinha um conjunto probatório, ou seja, de informações muito grande nos seus telefones. E isso preocupa muita gente. E talvez seja esse o motivo de tantas visitas assim. Vai ficar a cargo da Polícia Federal agora essa investigação. Ai. É isso então, Rômulo. Brigadão pela participação. Bom almoço pra você. Até a próxima. Quarta-feira que vem aqui mesmo na CBN de novo, Quarta-feira que vem é nosso úlimo encontro aqui. Estarei aqui às quartas, sempre às 11h30. Então pronto, é isso, Salgado. Abraço, Salgado.